Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril. Estamos recebendo aqui hoje o presidente do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares de Limeira, o Divaldo Savassi. Divaldo Savassi é presidente dessa entidade que representa tantos trabalhadores no setor, um setor marcado aí pelos uma certa rotatividade, né, Divaldo? O grande desafio da sua categoria é que o setor de eventos, o setor de diversão, de lazer, ele trabalha com uma certa rotatividade, não é isso? Boa tarde, Divaldo. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Educadora. Realmente é um setor que exige muita dedicação, haja visto que o pessoal tem que trabalhar os finais de semana, os feriados, os domingos. Então, realmente há essa rotatividade. E a gente tenta aí, através de acordos, algumas facilitações, melhorar a vida desse pessoal aí. Mas, diante de toda essa crise que nós nos encontramos, né? Caiu um pouco a rotatividade, mas em períodos normais realmente é muito alto. E aí a dureza do trabalho do sindicato, porque é fácil fazer a crítica, né, à atividade sindical. Duro é viver o dia a dia das entidades. Você que está vendo o nosso programa pela internet está vendo a camisa que eu estou vestido hoje. Camisa GG. Na verdade, quando a gente foi fazer essa camisa, eu tirei um sarro do Dito Barbosa, porque eu falei, ó, a sua GG não vai caber, vai ter que fazer a chamada XGG. E eu tô usando a camisa, rapaz, a mesma camisa do Dito, mesmo tamanho do Dito. Olha só, greve geral, dia 28 de abril. Trabalhador mexeu com um, mexeu com todos. Não vai dar para eu virar, se eu virar não dá para eu falar aqui, mas contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra o projeto de terceirização ampla e irrestrita, os trabalhadores de todo o país vão parar no dia 28 de abril e em Limeira, sindicatos de trabalhadores de todas as categorias, de todas as centrais sindicais, de todas as linhas ideológicas, de todas as cores, estão unidos para no dia 28 de abril, sexta-feira não essa, a outra, contribuir para esta grande manifestação. Fundamental, você que é trabalhador, que está aí em casa, nesse dia demonstrar a sua insatisfação. O movimento sindical também bastante sensível com relação à crise atual, né? E a dificuldade que tem o trabalhador, especialmente da iniciativa privada, né, Divaldo? De parar, né? O patrão, vou parar aí hoje, tá? Porque eu vou ali e protestar contra a Previdência. Não é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo uma articulação junto aos sindicatos, uma manifestação que não é contra patrão nenhum em especial. Nesse momento, o nosso adversário, vamos dizer assim, não é o patrão, mas é o próprio governo federal. E nesse dia a gente quer todo mundo mobilizado, pelo menos, unidos. As entidades sindicais vão até você, trabalhador, dizer em que momento vai ser possível parar, em que momento não vai ser possível parar. A gente vai fazer uma mobilização na frente da prefeitura, nesse dia 28, na sexta-feira, às 8 da manhã, sendo que às 9 horas da manhã a gente desce para a Praça Toledo Barros e ali fazendo a manifestação do dia 28 de abril. A gente vai trazendo mais informações conforme o movimento for se consolidando, Divaldo. E
e vai ter pedágios até lá. O movimento ele tem medidas, já foi elaborado um jornal, você que é trabalhador vai começar a receber nas empresas aí, nos seus locais, pontos de trabalho, esse jornal, esse informativo sobre esse movimento. Isso é muito bom. A educadora vai começar a disponibilizar um áudio de convocação aqui a partir, não sei se amanhã ou depois, mas durante a programação vai ser disponibilizado esse áudio falando mais sobre o evento. Especialmente, o programa Hora do Trabalhador vai trazer em todas as suas edições a menção à greve geral do dia 28 de abril. Nós temos que passar para o trabalhador em geral, de todas as categorias, de todas as classes, seletistas ou não, para que se entenda o motivo desta paralisação, vamos assim dizer. Vamos dividir em vários tópicos. Contra a terceirização, que na minha opinião, isso é uma banalização do trabalho, não terceirização. Eles estão cometendo uma atrocidade, um erro muito grande, patrocinado por esses canalhas do Congresso Nacional, que patrocinados também pelas entidades do setor de indústria, Fiesp, entre outras aí as confederações rurais aí da agricultura ruralistas, sim. Esses canalhas que desmatam as nossas fronteiras agrícolas aí, sobre a desculpa de aumentar a plantação, a criação isso é mentira, é tudo balela, esses canalhas, volto a falar, travestidos de deputados. E tudo isso que o trabalhador está ouvindo, e está passando, e está percebendo, e está sofrendo, vocês que estão nos ouvindo, classe trabalhadora, mais do que nunca, agora é que vocês têm que se unir ao movimento sindical e não criticar o movimento sindical, como muitas pessoas desinformadas, muitas pessoas que não sabem o que se passa, vai na conversa de um funcionário, um amigo, um vizinho, um colega, sei lá o que, um professor. Vocês não sabem o quanto é difícil a luta empenhada pelas entidades sindicais. Então chegou a hora, porque daqui para frente, minha gente, é que vocês vão ver o sofrimento e a dureza que é lidar com esse pessoal. Até agora, ninguém tinha se dado conta desses canalhas que estão lá em Brasília, fazendo tudo o que eles estão fazendo lá. Senadores, deputados. Então, agora que eles estão na Berlinda, que eles estão lá sofrendo pressão com toda essa roubalheira, com toda essa bandalheira que eles mesmos promoveram, estão sob a ápice de criar emprego. Que emprego que a terceirização está criando, gente? Você que está me ouvindo aí, não é da minha classe só trabalhadora, não. Você corre um sério risco, companheiro, de você ser demitido e você vai colocar alguém na sua vaga ganhando menos, sem cobertura social nenhuma. Eu posso estar até sendo duro no que estou falando, mas é o que vai acontecer. Amanhã depois vocês cobrem as nossas entidades se nós não estamos falando a verdade. Então é a hora de união, união o nome correto disso daí. Então, portanto, no dia 28 nós temos que demonstrar a força, porque eles estão levando isso tudo como eles não estão acreditando que as entidades sindicais possam realmente fazer força e fazer, como é que se diz? Frente a esses grandes grupos. Nós podemos não fazer financeiramente, mas a mão de obra, o grande trunfo nosso é a mão de obra, é a pessoa, é a família, é o filho, é você, trabalhador, que você está correndo sério risco. Essa terceirização é uma coisa assim que não deu certo em país nenhum. Vai dar certo no Brasil, gente? Então eu fico aqui, até uma forma de desabafo.
corre esse sério risco. E eles são conscientes disso, eles são cientes disso. E quem vem aqui defender a terceirização, vem aqui no programa, aqui na nossa frente, de peito aberto, e vem falar que isso vai realmente ajudar a classe trabalhadora. Seja quem for, deputado Miguel Lombardi, deputado da região, quem for, venha aqui na nossa frente e venha defender esse projeto aí, a terceirização. Venha na nossa frente, aqui de peito aberto. Nós estamos à disposição para debatermos as ideias, mas que isso é um fracasso total, desde já é um fracasso total. Trabalhador terceirizado, diz levantamento da CUT em parceria com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Ele recebe 25% a menos de salário, o terceirizado, realizando o mesmo serviço. Ele fica 3,1 anos a menos na empresa e, principal e mais cruel, 8 em cada 10 acidentes de trabalho no Brasil envolvem o trabalhador terceirizado. O terceirizado, ele não participa da rotina daquela empresa. Ele hoje, com a precariedade que existe e que não tem nenhuma salvaguarda de que vai terminar essa precariedade, ele não tem acesso aos procedimentos de segurança, ele não faz parte da rotina da empresa. Ele está mais suscetível aos acidentes. 8 em cada 10. É uma massa de trabalhadores que está aí sujeita, isso vai aumentar, né? Claro. Sujeita cada vez mais a sofrer os acidentes. À medida que isso se generaliza, se institucionaliza, mais e mais acidentes de trabalho podem ocorrer nesse país, né? Isso é uma forma de desarticular a classe trabalhadora. Isso é o começo, a terceirização. Aí eles estão partindo para malfadada reforma trabalhista, que ontem já sofreram uma derrota, um revés. Fala disso, tomaram um nabo. Sofreram um revés também. E essa malfadada, cruel e injusta reforma da Previdência. Isso é uma coisa assim que, gente, em país da Europa, onde que nós vamos comparar o Brasil com o país da Europa? E nem na Europa se faz esse tipo de reforma de Previdência, não. Isso é mentira. Isso tudo é mentira. Vamos esgotar o assunto trabalhista, porque eu estou inserindo aqui a terceirização na aba do trabalhista. Teve mudanças no projeto do relator Arthur Maia, deputado Arthur Maia, com relação à reforma da Previdência. Com relação à reforma trabalhista, ontem, na noite de ontem, na calada da noite... Tentaram, né? O governo tentou imprimir uma condição de urgência no projeto, que é um projeto de lei, o projeto da reforma trabalhista, para que ele tivesse mais celeridade, rapidez e fosse aprovado sem que o trabalhador olhasse. Eles trabalham de caixa, como sempre, né? Eles trabalham na surdina, precisa tomar cuidado. E o Dr. Temer tomou um belo de um nabo, e essa é mais uma vitória dos trabalhadores, mais uma das muitas que estão vindo, porque o projeto da reforma previdenciária, ele já foi mudado, o Temer já tremeu. Mas vem mais mudanças. E vem mais mudança. Ontem, à noite, de madrugada não, à noite, a urgência da reforma trabalhista precisava de 257 votos. 257 votos. Teve apenas 230. Foi meio próximo. Sim. Mas o governo conta... Porque é o seguinte, o projeto da reforma trabalhista, ele é projeto de lei. Ele só precisa, no caso aqui, da maioria, né? E o governo arrogante fala que tem maioria até para o caso das reformas constitucionais, onde você precisa de mais votos. Mais votos são 308 votos. E nessa votação aqui ele provou que não está com nada. Ele está sofrendo isso sim. A pressão dos trabalhadores, em vez de 308 votos, ou mais que isso, ele teve só 230. Tomou um nabo. O que acontece com o projeto agora? Ele segue o trâmite normal. Volta às comissões de justiça, Exatamente. de Constituição e Justiça, e segue o trâmite normal. Mas eu acho que toda essa pressão era para evitar
a paralisação do dia 28. O governo queria mostrar força antes da paralisação do dia 28 de abril. O tiro saiu tão pela culatra que isso vai travar não só a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência também. Sim. É por isso que eu volto a falar, trabalhador, chegou a sua hora, companheiro. É a hora de Chegou falar. a hora de nos unirmos. Porque se não for os sindicatos lutarem por vocês, pelos seus direitos, nós estamos caminhando para um país que vai virar um país sem lei, principalmente trabalhista. Eles estão querendo acabar com a justiça trabalhista, o que é mais sério ainda. Exatamente. Então é um projeto aí que não sei com quem que foi negociado, isso daí foi uma troca, na minha opinião. Nós vamos dar o Brasil para vocês vão ter que assinar tudo que nós queremos e flexibilizar e tirar tudo quanto é direito, porque infelizmente, quem está dominando lá dentro do Congresso é a classe patronal. É os grandes conglomerados, são os grandes grupos, os grandes frigoríficos, os grandes ladrões desse país. É que estão dominando lá dentro e estão querendo botar isso goela abaixo na classe trabalhadora, coisa que não vão conseguir mesmo, não vão. Eu acho que se o Brasil tiver cara e coragem, e a hora chegou, gente. Vocês têm que botar o coração e o peito de fora para tentar salvar um pouco, não dos nossos filhos, dos nossos netos, eu vou até mais longe. Claro. Porque isso vai ficar assim um país sem leis, não vai ter. Como vai ser regido essas leis? Nossa, gente. Com relação à reforma trabalhista, Divaldo, estou aqui com o Arthur Bueno Júnior, presidente do Sindicato da Alimentação, está participando pelo nosso Facebook. Aliás, você pode participar do nosso programa pelo Facebook, do programa Hora do Trabalhador, pelo WhatsApp da Educadora, o 992225124, e pelo próprio Facebook da USTL, além do telefone 2113 5020. Ele está dizendo que, como o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara Federal, falou ontem, se tentaria de novo colocar urgência no projeto da reforma trabalhista. Mas acordar o movimento sindical agora vai ser mais difícil para os caras fazerem isso. O fato é que estão tentando de novo, de volta. É aí que entra a pressão popular e as redes sociais, a mobilização. Isso tem que funcionar 24 horas por dia, porque esse pessoal aí, o primeiro intuito dele é desorganizar a classe trabalhadora. Como? Enfraquecendo os sindicatos. Como? Com todas essas bandaleiras que eles estão cometendo lá em Brasília e querem acabar até com a justiça trabalhista. Se eles conseguem uma coisa dessa e conseguem botar essa terceirização aí como fachada, como propaganda para eles mesmo, nós aí estamos com uns problemas muito sérios, viu, André? Porque vai ficar desguarnecida. A justiça trabalhista tem que permanecer, não podemos aí abaixar a guarda e temos que continuar pressionando, sem dúvida nenhuma. É isso aí. A gente tem novidades, vamos falar agora da reforma previdenciária, e é importante a gente fazer o chamamento para o dia 28, olha aqui na minha camisa, estou apontando a minha camiseta, greve geral dia 28 de abril. E a gente falar também que essa é uma luta, vou chamar já para o programa A Hora do Trabalhador, de sábado, programa especial, Divaldo. Ele inclusive começa mais cedo, às 8 horas da manhã, por conta do Jogo do Leão, né? Todo mundo torcendo pro Leão. Temos que... Finalmente, tem que dar o movimento sindical também tem que dar a sua força pro Leão. O programa começa às 8 horas da manhã. Nós vamos trazer aqui a Eunice Lopes, que ela é presidente do Sindicato dos Servidores de Limeira, para mostrar a pluralidade dessa movimentação, desse processo que vai dar na greve geral, para mostrar que está todo mundo junto para parar no dia 28 de abril. Eunice Lopes vai estar aqui no programa Hora do Trabalhador de sábado. E também você que está nos ouvindo. Você que está nos ouvindo e está falando, assunto de sindicato, não aguento mais. Não é mais assunto de sindicato, não é mais assunto nem de trabalhador. Nós vamos ter aqui no programa
de sábado, o padre Diego Michelotto, da paróquia Menino Jesus, Divaldo, porque a igreja brasileira, a CNBB, emitiu uma nota recentemente, está preocupada com a reforma da Previdência. Vamos criar uma legião de mendigos no futuro com essa reforma. E foram bem claros que eles vão passarem a falar abertamente dentro das igrejas. As missas. Nas missas. Exatamente. Vai ser orientado a forma que está sendo feita. Então, todos os campos possíveis a gente tem que usar. Todos os canais possíveis nós temos que usar para que se chegue a informação correta ao trabalhador. Sim. Não a informação que a Rede Globo quer que chegue ao trabalhador. Aliás, estão batendo muito pesado, né? A Rede Globo é um câncer desse país. É uma troca de favores. Eu te dou tantos bilhões de dólares para você não fechar, e você me dá isso em retorno de reportagens mentirosas, de essas mensagens que saem que trabalhador, eles só falam mal do meio sindical. Para a Rede Globo, o sindicato é o mal desse país. Eu sou jornalista formado, sempre recusei esta tese e sempre até admirei o jornalismo da Rede Globo. Eu vou falar um testemunho pessoal e profissional. Agora, estou assim enojado com a Rede Globo, com a Bandeirantes, no tocante a reformas. Está faltando isenção, porque a gente está falando de um processo histórico que a Igreja Católica está cumprindo a sua função. Nós vamos tirar muita gente, tirar o sustento de muita gente. Mas tirar a aposentadoria de muita gente, criar uma legião de mendigos. Vai ser um absurdo, isso é uma injustiça, é uma ingratidão com o povo que trabalha, que está trabalhando, que já trabalhou. Isso é uma crueldade, Mas será que esse pessoal não recebeu dinheiro, a Rede Globo, a Bandeirantes, da Odebrecht, de algumas empreiteiras? Eu acho que está muito estranho, eles estão muito cativos, eles estão muito decididos a macular, a denegrir a imagem de todos os dirigentes. Eles colocam todos os dirigentes, isso da classe trabalhadora. Você nunca ouviu falar mal de um presidente da Fiesp, você ouviu? Não. Vem com aquela história de pato, quem vai pagar o pato, que não sei. Isso é tudo balela. Vê se ele aparece na defesa do trabalhador, esse canalha aí da Fiesp. Sim. Paulo Scaff. Isso é outro canalha. Ele é um dos patrocinadores desse golpe que está sendo arquitetado contra a classe trabalhadora brasileira. Se não, o principal arquiteto de toda essa bandalheira é esse malfadado Paulo Scaff. Olha só, hoje pela manhã, o governo Temer, mostrando que está tremendo com relação ao movimento sindical, Divaldo, apresentou algumas mudanças no projeto da reforma da Previdência, que nós estamos falando agora. A principal delas, e aí mostrando que ele tremeu mesmo, ele está com medo. Essa votação de ontem à noite aí mostrou, como você falou, que a barra vai pesar para o governo Temer. Então, o ponto principal desta reforma é a idade mínima para a aposentadoria. E o eixo central da tese do governo federal é a idade mínima igual para homens e mulheres em 65 anos. Hoje de manhã, o relator, na verdade se trata de um lacaio do governo federal, o deputado Arthur Maia, apresentou uma nova idade mínima para mulheres, 62 anos para mulheres. O Temer é sensível, ele admira, apoia a causa das mulheres. É nada, ele tremeu com toda essa manifestação do movimento sindical, abaixou a idade mínima para aposentadoria para as mulheres para 62 anos de idade. E você acha que 62 é uma idade justa? Não, para as mulheres ainda? Então esse cara, eu vou te falar. Não fique aqui, André, que eu acho que ele trouxe grande coisa. Eu entendi, né? André, eu vou falar uma coisa aqui. Salvo toda a movimentação que teve ano passado em
a estrutura que foi usada, toda a pressão que foi jogada em cima da presidente Dilma, do PT, que fizeram muita coisa errada, são os principais culpados da situação que nós estamos. Foi no governo deles que começou toda essa bandalheira que nós vimos hoje, que nós estamos vendo hoje. Não estou tirando essa pecha desse pessoal aí. Claro. Que fique bem claro. Mas que por trás de tudo isso houve um golpe, houve sim, senhor. E não é o golpe malfadado dos movimentos sociais, dos petistas que vão para a rua, que vai ter golpe. Não é isso. Nem eles entenderam o que estava se passando naquele momento. E nem muita gente que participou das manifestações também não sabiam e não entendiam o que estava acontecendo. Só que a pecha da administração do PT e dos seus lacaios e da sua prole e da sua casta, nós não podemos tirar, que foi eles que criaram tudo isso que está aí, que fique bem claro. Mas que houve um golpe patrocinado pelos patrões e pela classe patronal desse país, principalmente a senhora Dona Rede Globo, nós fomos todos enganados. E quiçá se não tivesse o juiz Sérgio Moro para segurar toda essa bucha aí, não sei onde que nós teríamos ido parar. Porque é tanto ladrão, é tanta coisa errada que esses senhores, esses velhos senhores da política, que eles têm coragem de falar que não vai parar, que não tem medo. Como que não tem medo? Dos ministros dele, acho que todos são citados. Dos 500 e tantos, mais de 300 são citados. Sim. Dos senadores, de 80, mais da metade são... Onde que está? Que idoneidade que tem? Que coragem que tem? Coragem do quê? É um governo ilegítimo, né? É uma insensibilidade. Agora ainda estão querendo botar o projeto lá para punir as autoridades. Sim. O Renan Calheiros é o cara mais honesto do Brasil, esse cidadão. Ele se acha o cara mais honesto do Brasil, esse canalha. Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que unir, tem que ir para cima mesmo, é paralisação, é todo mundo junto e vamos ver o que vai acontecer. Alguém tem que vir explicar a público o porquê de tudo isso. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Cerâmica e Mobiliário de Limeira e Região, Ademar Rangel, escreveu um texto na semana passada para o jornal Tribuna de Limeira, e onde ele falou o seguinte: já falava dessas seduções do Temer, que tremeu com medo do movimento sindical e mudou alguns aspectos da reforma da Previdência. Eu falei da idade mínima para mulheres, que cairia para 62 anos, mas também esse pedágio, esse tempo de contribuição para a pessoa... Foi feito um escalonamento. Um escalonamento maior para a pessoa ter o salário integral, em vez de 49, passaria a 40 anos de atividade. Para o menos atento, isso poderia ser algo que resolva o problema. Porém, que país nós estamos deixando para os nossos filhos e netos? Quer dizer, nós que estamos aqui, tem o pedágio, nós vamos escapar dessas regras cruéis e duras. Agora, e os nossos filhos e netos que já entram por esse sistema? Será que o Brasil vai melhorar tanto assim, que para eles vai ser mais suave essa reforma tão dura? A expectativa de vida é comparada à expectativa europeia. Serviços públicos. Você acha que nós temos condições de sermos comparados à Europa? A Europa vive um momento de tranquilidade desde a época lá sei lá, comparado com o Japão. Sim. Aonde que a expectativa de vida nossa tem que ser comparada com esses países que são primeiro mundo? São países de primeiro mundo, é muito diferente. Estão usando tudo num balaio só, que a expectativa de vida é mentira, isso é mentira, é falácia, isso é mentiroso.
Divaldo Savassi, presidente do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Lanchonetes de Limeira, obrigado pela sua presença. Hoje a categoria vai entender que nós não falamos dela em específico, mas falamos dela enquanto classe trabalhadora. É uma maneira da gente alertar todo mundo que se não tiver todos unidos em prol da sua entidade que os defenda, nós vamos ter muito problema futuramente. Isso é uma coisa que sabidamente está sendo colocada aí todo dia na televisão. E vamos ter que abrir o olho. Nós vamos ter que nos unirmos e parar. Você fala sindicato, suscita medo, dúvida. Sindicato. Sindicato está para te defender. Se não for agora, você vai estar totalmente acéfalo desse governo malfadado que está no Brasil. Obrigado pela presença. Muito obrigado e conto com novos convites. A gente volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador. Amanhã, presidente do Sindicato da Construção Civil de Limeira e Região, Ademar Rangel. Tchau, gente. Em qualquer lugar, é só ligar. Educadora M1020. No rádio, na internet e também no celular. Educadora